Adam selou Trípoli, seguido de negligência secreta. Deus abençoe as tropas e o ICE. Por todo o território do continente. O abismo crescente que estamos vendo entre esquerda e direita, entre cristãos e ateus, é uma divisão como nunca presenciamos em nossa sociedade. Ditadores, libertem a América. Minha missão aqui hoje é nos levar diretamente ao Senhor em uma oração de rededicação. Você se juntaria a mim nisso? A profecia bíblica nos informa que, antes da segunda vinda de Cristo, grande parte dos cristãos se desviará. Como é possível que isso aconteça quando o governo dedica a América de volta a Deus justamente no National Mall? Por enquanto, escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja ali para sempre. No entanto, a profecia bíblica nos alertou que esse dia chegaria. Nós, católicos, tenho a alegria de dizer, tivemos papel fundamental na história dos Estados Unidos. Neste aniversário importante, estou grato que nós, bispos dos Estados Unidos, consagraremos os Estados Unidos da América ao Sagrado Coração de Jesus no dia 12 de junho. Esse avivamento cristão não é o que parece. Um livro previu tudo isso. É por isso que estamos distribuindo esses cartões que contam tudo isso para as pessoas. 10.000 pessoas nos acompanham a Washington para o Rededicate 250, descrito como um jubileu nacional de oração, louvor e gratidão. As pessoas têm o direito de saber a verdade antes que seja tarde demais. Que o aquecedor pegue. Está frio. Vocês estão prontos para ir a Washington, D.C.? Sim. Cadê sua jaqueta, cara? Não sei, está quente. Para onde estamos indo? Não sei quanto a isso. Vai ser uma longa viagem até lá. Fiquei acordado até umas 11 da noite ontem tentando arrumar as coisas para isso. Então, eu tenho a caixa de cartões do grande conflito que pegamos com o Eric. Mas você tem aqueles outros que ele nos deu antes? 10.000 daqueles especiais de 250º aniversário. Ok, muito bom. Certo, então antes de irmos, vamos orar. E também temos outras pessoas com quem vamos nos encontrar. Querido Pai Celestial, por favor, esteja conosco nesta viagem até Washington, D.C. Por favor, nos ajude enquanto tentamos distribuir esses cartões como as folhas do outono. E que o Senhor nos ajude enquanto distribuímos os livros. Ajude-nos a alcançar o maior número de pessoas. E que a sua vontade seja feita. E que tudo isso seja para a sua honra e glória. Eu oro por essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora. Como um dia uniforme de descanso. Isso seria ótimo. Sinceramente, devia ser no sábado, o sábado original, mas aceito o domingo se for o caso. Este país é um país cristão e, no fim das contas, deveríamos seguir esses valores na elaboração das leis e em tudo mais. Seu reino virá, sua vontade será feita na terra. Olhe para o quarto mandamento diante dos estilos de vida tão hiperativos e tão acelerados que um dia de descanso seria bem-vindo. Mas eu acho que Deus tem um plano para nós nos reorientarmos, para termos um sábado. Bem, acho que estamos em um dos edifícios mais famosos dos Estados Unidos, o Capitólio. Porque é o Capitólio. É. Sim, na verdade lembra muito Roma. É mesmo. Se você olhar para a estrutura lá no topo, você vê toda a luz das diferentes janelas. Há tantas janelas diferentes no topo e é para deixar a luz natural entrar. Sabe, uma das coisas em que penso é que é uma rotunda redonda, certo? E toda essa luz entra e na verdade lembra um templo solar. Na verdade, onde você tem luzes filtrando pelo topo e descendo para baixo. Mas, sabe, o que me fascina é este edifício. Ele realmente tem dois lados.
esta é meio que a frente que fica voltada para a estrada. Todo o resto é como se fosse um parque atrás dele, e é basicamente o National Mall indo naquela direção. Mas isso está voltado para o leste, e vamos mostrar isso. Há uma bússola aqui no chão que não deixa dúvida, não deixa impressão nenhuma na mente de ninguém sobre para que direção este edifício está voltado. Estamos voltados para o leste. E acontece que estamos aqui de manhã, e não sei se você consegue ver, o sol está nascendo. Todo este edifício, todo este templo solar está voltado para o leste, em direção ao sol nascente, que está justamente surgindo. Na verdade, você pode perceber que ele está voltado para o leste porque há uma estatueta no topo do Capitólio. E para que direção a estatueta está voltada? Para o leste, em direção ao sol nascente. Essa é a direção do edifício. Por que isso? É porque isso é importante, simbolicamente. Sabe, não há um alerta em Ezequiel 8 sobre a abominação daqueles 25 homens de costas para o templo se curvando em direção ao sol? Certo. E então você tem o templo aqui voltado para o leste, em contraste com o templo em Israel, como era? Para que direção ele era voltado? Seria para o oeste, certo? Porque eles ficavam de costas para o leste e estavam realmente voltados para o oeste. Assim como é acima, é abaixo, como veremos adiante em nosso caminho. O que é interessante, sabe, no equivalente em Roma, uma das coisas que tem lá é esse grande, sabe, compasso, essa grande roda solar. E o obelisco projeta sua sombra sobre a famosa basílica. No equinócio da primavera, é meio que um símbolo de fertilidade também. Certo. Então tudo isso remonta à Babilônia. O que mais me atraiu no simbolismo foi o reflexo do Vaticano e Roma. Dá para ver o obelisco alinhado à Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro. Você pode ver a Basílica combinando com o prédio do Capitólio. Você pode ver as obras de arte combinando, o design de interiores combinando. E muito do layout ali reflete exatamente como Roma é. Olha o que mais está no topo. Então você tem essas flechas que estão amarradas em torno desse machado central, basicamente. Há uma lâmina de machado, claro, no Senado. Mas você tem esse feixe de flechas. E está em um feixe remetendo ao próprio governo de Roma, que era muito um governo fascista. Você sabe, a América foi fundada sobre a liberdade, sobre uma república constitucional e a liberdade. Mas você sabe, a profecia bíblica revela que um dia essa liberdade será perdida e que a América cairá e fará uma imagem para Roma. Também é bastante interessante essa estatueta no topo. É uma homenagem à deusa Minerva, que no panteão romano é equivalente à deusa Atena no panteão grego, que usa o capacete de guerra. Então, por que há uma divindade pagã acima do edifício do Capitólio do nosso país? Você tem essa divindade pagã no topo do edifício do Capitólio, simbolizando o governo. É aí que isso realmente chama a atenção e você pensa, uau, isso é realmente um eco de Roma. Não existe nenhuma outra cidade, não há outro país no mundo que tenha tanto eco de Roma quanto Washington DC. Você. Sabe, né, há muito simbolismo dentro, no próprio teto da rotunda. Você tem a hipótese de George Washington, que mostra George Washington sentado nas nuvens, olhando para baixo, do alto. Você também tem o barrete frígio nessa pintura. E os símbolos com as mãos dele, ele também está meio que com as mãos assim. Está mesmo. E por isso eu acho que há um certo simbolismo ali. Onde Washington está também, para reforçar seu ponto sobre a hipótese, ele está ladeado novamente por Minerva, a deusa romana, também equivalente a Atena, e ele tem mais deusas ao seu redor. E no centro da pintura está George Washington, cercado por mulheres, das quais 13 representam as 13 colônias originais. Também na pintura, há cenas que representam 6 temas diferentes: guerra, ciência, marinha, comércio, mecânica e agricultura, simbolizados por deuses e deusas romanos. Ele está sentado no lugar de Zeus. Então, isso o identifica como Zeus, o deus do raio. Lembra de alguém na Bíblia associado ao raio? Lúcifer. Bem, sabe, cerca de um mês atrás eu estava fazendo um tour aqui e uma das coisas que eles apontaram em algumas das galerias é que há todas essas estátuas para todos esses diferentes deuses e afins. E então há muito paganismo nisso. Então, acho que, à medida que continuarmos, vamos continuar vendo mais ecos romanos aqui nos prédios e estruturas ao redor da capital do nosso país. Vamos dar uma olhada em mais alguns? No Heritage and Hope, temos uma coleção de livros raros, alguns centenários.
Ela inclui obras de estudiosos católicos, como jesuítas, reformadores protestantes e páginas de uma Bíblia, trazidas por peregrinos ao cruzar o Atlântico em busca de liberdade religiosa. E então você consegue adivinhar o que são essas páginas aqui? Parece uma Bíblia de Genebra. Sim. Então essas são as páginas da Bíblia de Genebra. Essas são especificamente do livro do Apocalipse, e este é o capítulo 13 do Apocalipse. Esta é a Bíblia que teria vindo com os peregrinos no Mayflower. Ela foi impressa em 1583 e é uma grande Bíblia de púlpito. E eles teriam uma Bíblia como essa, literalmente no Mayflower. Teoricamente poderia ter sido esta aqui, não sabemos ao certo, mas literalmente estava no Mayflower e foi levada para o Novo Mundo. E o que é fascinante é que esta é uma Bíblia de estudo. Bíblia, então, ela realmente tem comentários. Nas bordas, há comentários que acompanham o corpo principal do texto. Está nesse invólucro protetor para não danificarmos as páginas frágeis. Mas o fascinante é ler esse comentário. O que o Apocalipse diz sobre a primeira besta? Quais são as características da primeira besta em Apocalipse 13? Bem, uma das coisas que a primeira besta tem é o poder do pequeno chifre, tem inicialmente 10 divisões. Surge um pequeno chifre. Ele recebe uma ferida mortal em 1798, quando o Papa perdeu a autoridade civil. Mas como chamavam o Papa nestes documentos? Veja, isso é o interessante, porque Apocalipse 13 tem duas bestas. Ela tem a primeira besta, que, como você disse, tem 10 divisões, assim como a Europa, dividida em 10 divisões. O Império Romano foi dividido nas 10 divisões da Europa. Mas esse segundo poder em Apocalipse 13 é o que é fundamental. E essas notas de rodapé estão falando sobre o Anticristo. E diz aqui, essas são as notas de rodapé deles, lembre-se, tais como podem ser entendidas pela razão humana. Pois, cerca de 666 anos depois, essa revelação ao Papa ou ao Anticristo começou a se manifestar no mundo. Então, no pensamento dos peregrinos, quando eles vieram para o novo mundo, que é esse renascimento da liberdade, certo? E um novo pensamento e simplesmente uma sociedade crescendo rapidamente. E você tem a Declaração de Independência assinada em 1776, você tem esse país nascente que está se estabelecendo de forma muito firme no cenário mundial. Então, ok, nossa hipótese aqui é que a primeira besta é a Igreja Católica Romana. Mas basicamente estamos afirmando que a segunda besta são os Estados Unidos da América. Poderia me dar alguma prova bíblica sobre isso? Porque há alguém assistindo que vai perguntar: como você consegue chegar à conclusão de que os Estados Unidos são mencionados na profecia bíblica? Quais são algumas maneiras fáceis de identificarmos isso e chegarmos a um entendimento irrefutável aqui? Bem, há algumas maneiras pelas quais eu abordaria isso. Primeiro, precisamos lembrar que as 4 primeiras bestas saíram do oceano ou das águas. Agora, o que as águas representam? Bem, em Apocalipse 17 há uma conexão com as águas. Com povos, nações, línguas e povos, podemos ver essas bestas saindo de uma área muito populosa, com muita água. Mas esta besta surge de uma área despovoada, ela surge de uma região deserta ou baseada em terra. Também podemos ver que ela tem 2 chifres, mas ao contrário dos chifres da primeira besta, que tem coroas em todos eles, esse poder não possui coroas. Descobrimos que os Estados Unidos até este ponto não foram governados por papa ou por rei. Ele não tem coroas, mas tem uma divisão de poder. Podemos observar claramente isso com os 2 chifres. É uma república constitucional que ao longo de muitos séculos, ou pelos últimos 2 séculos, separou a Igreja e o Estado. E essas esferas de poder foram devidamente divididas. Ela também é semelhante a um cordeiro na forma como respeita a liberdade religiosa. No entanto, fala como um dragão. E como uma nação fala? Por meio de suas leis. Por meio de suas leis está correto. Então esse poder irá se expressar como um dragão. E como o dragão se comunica? O dragão fala em oposição à lei de Deus. Eu creio que o dragão fala por coerção. E isso também, sim. Então, essa representação de como o país fala é através do edifício do Capitólio. E não é interessante que o edifício do Capitólio esteja voltado para o leste, em direção ao nascer do sol? E sabemos em Apocalipse 14 que haverá esse falso sistema de adoração. E vemos que os verdadeiros crentes de Deus guardam os seus mandamentos e têm a fé de Jesus. E assim sabemos que no final haverá um teste. E esse teste, eu acredito, será o dia de adoração e haverá um decreto para uma legislação universal do domingo.
Então vamos ver isso se desenrolar aqui. Também precisamos lembrar que esse poder, outro motivo pelo qual isso aponta para os Estados Unidos da América, é o período em que esse poder surge, que é no final do período de 1260 anos, a ferida do pequeno chifre. Então você pode observar esse surgimento. Que outra nação surgiu nesse mesmo período? Uma que não era europeia, que surgiu por volta do século XVIII, que foi fundada sobre princípios cristãos, e o que quero dizer com isso é especificamente liberdade religiosa, e que também existe separação entre igreja e Estado. Isso tornou a América grandiosa e evitou muito derramamento de sangue nos últimos 2000 anos ao respeitar a liberdade religiosa. Esse é um dos princípios fundamentais. Princípios e bastiões do que torna nossa nação grandiosa é respeitar a liberdade de consciência. Essa primeira besta que surge do mar e é uma amalgamação, uma combinação das bestas de Daniel 7. E você vê claramente que a forma como essa besta ela blasfema, persegue os santos, foi-lhe dado poder para reinar por um tempo de 42 meses, que é a mesma profecia de tempo, os 1260 dias em Daniel 7. Então você sabe que há uma segunda besta que surge depois, ao mesmo tempo. Que a primeira besta sofre uma ferida mortal que se curará. Que a América, a segunda besta que surge da terra, a besta semelhante a um cordeiro que parece cristã, mas fala como um dragão, formará uma imagem para a primeira besta, que é Roma. Sabe? Se isso for verdade, porém, se a segunda besta está de certa forma imitando e fazendo uma imagem para a primeira besta, deveríamos ver um pouco disso mais abertamente na capital do nosso país. Tanto na arquitetura quanto no governo, podemos ver claramente como os Estados Unidos estão seguindo Roma. Nós temos senadores. A Roma antiga tinha senadores. Você sabe, o próprio governo romano era muito... Houve pessoas que comentaram como ele acabou se tornando um governo bastante fascista. E é interessante que na torre do edifício do Capitólio dos Estados Unidos, você pode ver o fácio, a cabeça do machado, quem empunha a cabeça do machado, e então ao redor as flechas amarradas, com um fácio ao redor. Sabe, também é interessante que até mesmo o artista do edifício do Capitólio foi um dos mesmos artistas que também trabalhou para o Vaticano. Podemos ver também o obelisco e a basílica, como isso é semelhante à Basílica de São Pedro, a própria Basílica de São Pedro. Bem, vamos dar uma olhada em algumas dessas outras estruturas emblemáticas e ver que outras provas elas têm. Com certeza. Cara, esse negócio é alto. Sabe, uma das coisas que acho interessante sobre isso é que este é o maior obelisco egípcio do mundo. Agora, obviamente, não é um único bloco de pedra, como o obelisco que fica posicionado do lado de fora do Vaticano. Não é apenas qualquer obelisco, é o maior obelisco de todo o mundo. E isso não é nada menos do que intencional. Lá embaixo tem um espelho d'água que vamos ver daqui a pouco, que reflete perfeitamente o grande monumento. Por que você acha que é assim? É símbolo pagão e ocultista de como em cima, embaixo. Certo. E o caminho em que estamos agora é a calçada que leva até lá. E, na verdade, há 4 calçadas que chegam. E elas convergem ao redor do monumento a Washington. Isso, na verdade, forma um símbolo único chamado Vesica. Vesica Pisces, se estou pronunciando corretamente. Vesica. Vesica Pisces. E, basicamente, é a bexiga do peixe. É isso mesmo. Não há apenas um obelisco em Roma. Há vários obeliscos. Há um do lado de fora de São João de Latrão. Esse foi trazido do Egito, dedicado ao deus Sol-Ra, e já estava lá quando os israelitas saíram no Êxodo. Então, esse simbolismo, você tem basicamente um obelisco, que é um obelisco. É um falo, um genital masculino. Temos o masculino e a Vesica Piscis como o feminino. Certo. E então, quando você tem os círculos convergentes assim, tudo se baseia basicamente em fertilidade. Qual o objetivo disso? Supostamente fomos fundados em princípios cristãos. Por que há um obelisco egípcio que representa o culto ao falo? Qual a altura dele? Exatamente 555. Pés em especial. Bem simbólico no meio ocultista. Certo. A Casa Branca está naquela direção, virada para lá. E o Memorial Lincoln fica bem ali. Voltado para ele.
A parte de trás do Capitólio, que você sabe, na verdade tem 2 lados, está voltada para ele. Mas então todo o propósito do National Mall é meio que voltado para o leste. Então Você tem um simbolismo pagão de fertilidade, sabe, bem no centro. Tudo ao redor está voltado para ele. Você poderia mostrar a uma criança de 5 anos uma foto do obelisco na Basílica de São Pedro e também um monumento a Washington. E não dar nenhuma outra descrição. Apenas perguntar, esses 2 são a mesma coisa? E ela diria que sim. Há tanto simbolismo entre os Estados Unidos, na capital, e o Vaticano. E é exatamente isso que vamos ver à medida que continuarmos. Isso não deve ser só por acaso. Não, de jeito nenhum, sim. É impressionante. Vejam só essas piscinas de reflexão ali. A piscina de reflexão bem aqui, eles estão pintando de azul. Eles estão pintando tudo de azul. Obviamente havia água nela e você podia ver perfeitamente o reflexo de... É um monumento a Washington refletido na piscina que você vê bem aqui. Sabe, azul é uma escolha de cor interessante se você pensar do ponto de vista bíblico. Em Números 15, azul era a cor da fita na túnica sacerdotal para lembrá-los da lei de Deus. Assim, o azul lembra a lei divina. E veja, nacionalistas cristãos querem rememorar a lei de Deus na América, mas tentam fazer isso pela força e coerção, para impor e legislar isso, começando com as chamadas leis azuis de todas as coisas. Bem, você é um nacionalista cristão. Você quer que o reino seja o governo. Sim. Você quer que Deus venha e assuma o governo. Sim. Culpado, como acusado. Na verdade, você não precisa de uma maioria da população apoiando. Você só precisa de uma minoria determinada. E então essa classe dominante pode moldar a imaginação da maioria. Há muitas pessoas que simplesmente vão se adaptar com a imaginação definida pelo povo à classe dominante. Todos os 10 mandamentos devem ser legislados e deixar claro para todos qual sábado nós favorecemos. A lei civil também pode incluir, eu acho, leis de blasfêmia, leis do sábado de domingo. As pessoas me perguntam que leis você gostaria. Eu acho que ter as Blue Laws, as leis do sábado de domingo, realmente é a primeira coisa que acontece. Não são leis de blasfêmia, não são leis contra hereges. E como ele entrelaça todos esses fatos interessantes e a história do sábado. E até mesmo certas leis como as Blue Laws que tivemos aqui neste país. E como realmente mudamos sem ter esse descanso incorporado ao nosso país. Ao refletir Roma, a reivindicação de Roma sempre foi ter o poder de unir igreja e Estado. Então, se você olhar para a bandeira do Vaticano, por exemplo, as chaves de prata e ouro unidas pelo cordão vermelho são simbólicas da união entre igreja e Estado. Mas cada vez mais estamos vendo que, embora a América tenha sido originalmente designada como um governo civil, há movimentos sendo feitos onde indivíduos fazem referências a Roma e meio que nos apontam nessa direção. E também, simultaneamente, clamando pela abolição da separação entre igreja e Estado. Então, não é difícil ver como isso está nos apontando de volta para uma espécie de unidade eclesiástica. Quero ouvir vocês. Por isso vamos à igreja. Aos domingos vocês deviam ser as mais poderosas da terra. Eles dizem separação entre igreja e Estado, foi o que me disseram. Eu disse, ok, esqueçamos isso por hora. Estamos trazendo a religião de volta ao nosso país. Nós podemos organizar o âmbito civil para que no dia sagrado de Deus descansemos e o adoremos. Esse reconhecimento público certamente deveria ser formalizado em nossas leis. O que mais me preocupa sobre a união entre o poder religioso e o civil é que já existem vozes dentro desse grupo falando sobre os valores de Aquino. Tomás de Aquino foi alguém que defendeu a pena de morte para a heresia e o grande conflito já alertou sobre isso. Assim como Apocalipse 13 e 14, que falam sobre como haverá pessoas perseguidas até a morte. E já estamos vendo movimentos dentro do nacionalismo cristão começando a defender isso. Viemos aqui para ensinar vocês a obedecer. E imediatamente eles dizem, isso é jihad. Imediatamente isso é lei sharia. Porque eles sentem a força. De certa forma, você só precisa se apoiar nisso. Você não pode recuar na questão da obediência. Certo. É isso mesmo. Estamos absolutamente aqui para ensinar as pessoas a obedecer ao padrão. Sim. Nossa preocupação é que a longo prazo, no futuro, nosso povo vai enfrentar prisão, como aconteceu em 1888. E se isso acontecesse, seria ruim. Mas seria muito melhor do que o que você está passando agora. Não, vai chegar um tempo de perseguição.
E sabemos que, eventualmente, isso vai acontecer. Vai chegar um momento em que haverá uma lei nacional do domingo e que haverá legislações sobre o domingo. E isso vai continuar até o ponto de um decreto de morte. E então, ao observar isso acontecer, percebo que o papel profético que os Estados Unidos desempenham é absolutamente fundamental. Nos tempos do fim, sempre que leio que essa besta semelhante a um cordeiro começa a falar como um dragão, sinto os pelos da minha nuca se arrepiarem, porque reconheço em minha mente algo que eu já li na Bíblia antes. Washington, D.C. Tem tantas referências à adoração do sol romana e você vê novamente toda a arquitetura greco-romana e as divindades pagãs. E sabemos em Apocalipse 13 que a segunda besta fará uma imagem para a primeira besta, e sabemos que essa primeira besta é Roma. E então, quando você vai a DC, que é a capital do nosso país, nosso suposto país cristão, e você vê novamente por toda parte a arquitetura greco-romana, deuses romanos, não há dúvida de que essa imagem está se formando. É meio interessante, você tem já falamos sobre isso antes, assim em cima como embaixo, que é reflexivo de assim como é no céu, será na terra, ou assim como é na terra. É como se fosse essa conexão. Agora, obviamente, nós concordaríamos que não é o céu na terra neste momento, pelo menos não do ponto de vista bíblico. Mas nessa simbologia, do ponto de vista ocultista, na verdade você tem a lei se refletindo da terra para o céu, e não do céu para baixo. Quando você olha para o monumento a Washington e vê também o espelho d'água e o Lincoln Memorial, que é o templo de Lincoln, acho que muitas pessoas, inclusive eu no passado, estávamos com a cabeça enfiada na areia. Sim, há muito simbolismo aqui, mas sabe, também há muito simbolismo no templo que está atrás de nós. E sabe, ele se chama Memorial Lincoln, mas ele te diz... Parece muito com o Partenon, né? Sim, vamos dar uma olhada. Faça silêncio agora e entre muito suavemente no recinto. Entre bem devagarinho. Você não pode deixar de notar que estamos em um antigo templo romano. Está dizendo que é um templo. Está dizendo silêncio, respeito, por favor. Tem alguém sentado no trono? Tem anjos de cada lado com as asas estendidas. Como um espaço feito para ser sagrado. Claro. E olhe para os bastões, que estão amarrados firmemente em um batache. Agora, eu queria que você prestasse atenção na penúltima palavra dessa frase. Abraham Lincoln está consagrado. Isto é um santuário, não é? Sim, é. Agora, se você deixar seus olhos deslizarem para cá de cada lado, você vê a águia com a cabeça virada para o lado. É a mesma arquitetura encontrada em Roma e também a mesma que você vê no Vaticano. Não se escondem. Não está escondido. Vê lá. Quero dizer, desde as colunas mesmo até o final. Tudo volta. Para onde Lincoln olha? Ele olha para o leste e para o amanhecer. O obelisco é um santuário e um templo voltado para o sol. Isso é adoração ao sol. A maioria das pessoas pensaria que é, você sabe, apenas algo que simboliza Lincoln. E você tem o discurso de Gettysburg. E tem, sabe, os discursos famosos. Mas quando você entra, na verdade está escrito que é um templo. E há imagens. Tem anjos de cada lado. Um aponta para baixo e o outro para cima. É o mesmo conceito de assim em cima como embaixo, visto no obelisco e no espelho d'água. E esta é a segunda besta de Apocalipse 13, que está imitando a primeira besta. Sim, isso. Então, uma das coisas que você vê é que em São Basílica de Pedro, você tem uma igreja de frente para um obelisco no pátio, né? O grande obelisco egípcio que eles trouxeram para lá. Aqui temos um templo romano. Eles dizem, consagrado para sempre. É um santuário, certo? Diz neste templo. Certo. E novamente está de frente para um obelisco. Está voltado para o leste. Bem ali na frente, é inegável que existe todo esse simbolismo de onde você tem esse poder político dos Estados Unidos. E ele está claramente combinado com o paganismo. A segunda besta de Apocalipse 13 está fazendo uma imagem para a primeira besta. É uma imitação. É uma cópia exata, é uma sombra de Roma. Sim. E está falando como um dragão? Sim. E é isso que estamos vendo.
As leis, as políticas deste país que começaram com qualidades semelhantes às de um cordeiro, e as leis deste país que começaram com liberdade, liberdade religiosa, liberdade para praticar seu culto como achar melhor, agora estão sendo corroídas. Estamos vendo uma combinação de poder entre igreja e Estado. Eu estava sentado ali e fui tomado pela percepção de que muitas dessas pessoas, elas não sabem. Eles não conhecem o simbolismo que existe na capital do nosso país. Eles não entendem como isso é um reflexo. Roma. Eles não percebem os ecos ao longo da história que estão nos levando até onde estamos e para onde este país está indo, onde tudo isso está convergindo para um ponto focal que vai ser intensamente quente. Olhe para cá. Atualmente, neste dia, enquanto estamos aqui, temos a celebração dos 250 anos da América, onde eles estão combinando o poder da igreja e do Estado a um grau que não vimos em nossa vida antes. Nacionalistas cristãos reclamam seu dia. Eles dizem que querem um sábado cristão. Sim. Mas isso é verdade. Exatamente. Vai lá. Certo. Sim. E então, enquanto olhamos daqui e olhamos além do monumento a Washington e vemos eles montando aquele palco, eu penso em um palco ainda maior. Há um palco mundial que está sendo montado neste momento. E à medida que esse palco mundial é preparado, vamos começar a ver os eventos finais da profecia bíblica acontecerem ao nosso redor. E isso significa que temos um trabalho a fazer. E eu senti esse peso de que, cara, precisamos espalhar essa mensagem. Essas pessoas, elas precisam saber, precisam entender onde estamos na profecia bíblica. Das milhares de pessoas que vimos hoje, vimos algumas pessoas lá fora distribuindo o grande conflito. Mas há milhares de outras que não têm um. Esse é todo o nosso propósito ao vir aqui. Pegar esses cartões e entregá-los às pessoas dizendo, acorde, olhe para isso. Eles passam por entre esses pilares, ignorantes de que estão caminhando por um antigo eco do passado. Um eco da história. A história deixa rastros visíveis. Em certas ocasiões, em monumentos antigos, às vezes em discursos importantes, e às vezes nas páginas de livros que sobreviveram silenciosamente por séculos. Nossa próxima parada, a Biblioteca do Congresso. Ao passar pelas portas e entrar no arquivo, recebemos manuscritos originais que sobreviveram a impérios, guerras e revoluções. Para um estudante de história, é difícil descrever a sensação de folhear páginas que existem há centenas de anos. Esses livros são testemunhas oculares de outra era. Primeiro vimos a obra de Isaac Bacchus, de 1767, A Importância da Obediência da Fé e Separação do Mundo. Um título longo, mas o que Bacchus diz sobre Apocalipse 13 é essencial. Ele diz: A besta protestante levou sangue e escravidão ao redor do mundo, em galés e navios imponentes, tanto quanto a primeira besta jamais fez. Bacchus percebeu um padrão que estudantes da Bíblia têm reconhecido ao longo da história. Sempre que a igreja busca poder político, ela se afasta do exemplo de Cristo. E então, achamos que é meio poético estar na biblioteca do Congresso, que é, você sabe, uma parte dos Estados Unidos. E há livros contidos naquela biblioteca que apontam diretamente os Estados Unidos como sendo o cumprimento profético de Apocalipse, capítulo 13. Voltamos a outro volume, Conjectures on the Prophecies, escrito no início de 1799 por John Bacon. Sobre a segunda besta do Apocalipse, ele fez uma pergunta tão importante hoje quanto na época. Ele diz: Esta visão profética refere-se especialmente ao clero em geral, em evidência após a ferida mortal ser infligida. Alguns deles, que se dizem protestantes, já não começam a falar como o dragão, buscando seu favor e simpatizando com a antiga besta? Lendo essas palavras da edição original na Biblioteca do Congresso, elas soavam como um alerta. Daí, fomos às Extravagantes, coleção medieval de direito canônico. Por séculos, protestantes apontam uma passagem que descreve o Papa como Senhor Deus. Críticos frequentemente descartaram a citação, alegando ser um mito. Não estamos interessados em discutir sobre isso. Queríamos examinar uma fonte original pessoalmente. Ali, vimos uma rara edição de 1501 das Extravagantes do Papa João XXII, do manuscrito Vat Lat P.
1397, fólio 166, verso. Achamos a passagem onde autores anteriores disseram estar. Senhor, Deus, o Papa. Os manuscritos nos deram uma janela para o passado, mas acreditar que nosso Senhor Deus, o Papa, o estabelecedor da referida decretal, e que este não poderia decretar como de fato decretou, deve ser considerado herético. Nossa próxima parada nos colocaria frente a frente com outro capítulo da história. Certo, pessoal, estamos andando por DC e explorando algumas das conexões com Roma e o simbolismo e as imagens que vemos aqui. E agora estamos no memorial da Segunda Guerra Mundial e precisamos ter muito cuidado na forma como falamos sobre isso. Tenho familiares que serviram, alguns deles serviram especificamente na Segunda Guerra Mundial. Então, ao falar disso, não estamos falando negativamente dos nossos veteranos nem um pouco, mas ao andar por aqui, é impossível ignorar a influência romana. Lá no topo, veja as águias e as coroas de louros. Este é um dos arcos. Este é o Atlântico e do outro lado temos um arco correspondente que representa o Pacífico. Na parte inferior vemos a deusa Nis com uma espada quebrada nas mãos e os raios de sol. E então, Alex, conte para nós sobre o topo daquela cúpula. Bem... quero dizer, você vê que está faltando o topo e assim é um círculo perfeito para que a luz possa passar da luz do sol. Mais simbolismo do sol. E você sabe, a águia era um animal muito solar. Era mesmo. Para Roma. E então, quando você vê 4 águias segurando basicamente uma fita que está enrolada em torno dessa coroa de louros, é algo muito romano em sua arquitetura. E aí você estava falando sobre a deusa Nike ali no chão, e você vê que ela está segurando uma espada quebrada nas mãos. Bem, James, o que é aquilo ali no chão, meio que debaixo do pé dela? Tem apenas o sol debaixo do pé dela. A própria Roma era uma religião baseada no sol. E assim, você pode ver meio que a conexão ali com a adoração ao sol, mesmo só na imagem e no reflexo da própria Roma. E sabe, você realmente vê muito disso que faz referência ao sol. Certo. Isso faz a gente começar a se perguntar, quanto disso foi realmente intencional? Quando eu comecei a investigar e observar, o simbolismo em Washington, D.C. é apenas uma amostra da apostasia e do paganismo em uma suposta capital de uma nação cristã. Quero dizer, de novo, temos aqui os raios do sol, claramente, essa abertura acima da cúpula para o sol entrar. Quero dizer, algumas coisas são inegáveis. Sim, com certeza. Também vamos olhar para algumas dessas coroas enquanto damos a volta e ver o que mais encontramos. Parece bom. É uma arquitetura bastante impressionante, não é? Uau, é mesmo. Então, o que você acha disso? Este lugar? Bem, pessoal, esta é a Universidade de Georgetown e ela foi fundada por John Carroll em 1789. É a principal instituição católica aqui nos Estados Unidos. Se você pensar no que os jesuítas representavam, a missão deles na Contra-Reforma era desfazer tudo o que a Reforma Protestante defendia, e uma das maneiras pelas quais eles fizeram isso foi introduzindo 2 escolas de pensamento, o preterismo e o futurismo. Com o preterismo, eles colocaram os eventos do Apocalipse no passado distante, ou com o futurismo no futuro distante, mas tudo para tirar o foco profético, os pés, do catolicismo romano como instituição. E eles têm sido muito eficazes aqui nos Estados Unidos em influenciar líderes políticos, em influenciar instituições, especificamente instituições educacionais, para promover esses tipos de valores que nos levaram ao ponto em que estamos hoje, onde cristãos estão tomando conta dos Estados Unidos da América e o protestantismo está acreditando no pós-milenismo ou no amilenismo, em alguns casos, e acreditando que podem instituir o reino de Deus aqui nesta terra. Sim, então, obviamente. Nós acabamos de ir à Universidade de Georgetown e vimos uma universidade jesuíta, mas acho que precisamos falar um pouco sobre a ordem jesuíta em si, só brevemente.
E então, esses livros aqui foram realmente escritos por pessoas, na ordem dos jesuítas, comentando sobre o que Roma teve e fez nos últimos, você sabe, 1700 anos. E esta edição impressa mais recente que vemos aqui contém diversos documentos originais, incluindo bulas papais e outros registros históricos importantes daquela época, que deram início a alguns problemas muito importantes. Por exemplo, a famosa Bula Papal, que deu início à própria Inquisição, promulgada pelo Papa Inocêncio IV em de Cristo, extirpanda. A regra 25 comenta sobre a utilidade ou o uso da tortura para hereges. E conforme é detalhado na obra O Grande Conflito, os jesuítas constituíam a principal força de elite de Roma no combate direto a tudo o que o movimento protestante defendia fervorosamente. Mas o que vemos aqui é um prédio muito antigo. E para mim isso remete à Idade Média. O que aconteceu durante a Idade Média com os jesuítas e os protestantes? Você sabe, foi realmente a Contra-Reforma que começou naquela época. Então, quando vejo uma arquitetura que remete àquele período, não é como se a arquitetura tivesse causado isso, mas é interessante. Isso faz você se lembrar, e deveria nos fazer lembrar da nossa herança. E naquela época era um período violento. Não foi pacífico, não era sobre encerrar o protesto pacificamente. Há vários pontos que acho que devemos destacar aqui. Então, alguns dos cânones falam, por exemplo, sobre o que Roma fez com as escrituras, até mesmo antes da Reforma Protestante, quando as escrituras eram realmente proibidas para os leigos. E então, parte do método de Roma era manter a pessoa comum na ignorância sobre a palavra de Deus. A regra 25 comenta sobre a utilidade ou o uso da tortura para hereges. Também podemos ver alguns dos documentos que foram produzidos posteriormente aqui, onde comentam detalhadamente sobre como os hereges podem ser queimados vivos diante de outros homens. Quando penso nesta universidade e vejo essas tendas com todas essas cadeiras para a formatura, vejo que acabaram de realizar a cerimônia aqui. E quando estamos sentados em uma universidade jesuíta de destaque, não é apenas um grupo de jesuítas que está se formando aqui. Também é que você tem pessoas de toda Washington, D.C., que vêm para esta escola, e isso abre portas para você. Se você tem um diploma, se você você se forma na Universidade de Georgetown, esse é um nome de prestígio. E então você tem essas pessoas que estão indo para a sociedade, cultura, religião, política, e elas estão sendo influenciadas, quer saibam disso ou não, pelos ideais, pela moral e pela filosofia de uma universidade jesuíta. Como isso molda uma pessoa? Sim, e como isso molda a cultura. Porque aqui se formam diversos perfis, como presidentes, empresários e também até atores. A ideia de passar por um longo período de educação sob os jesuítas foi algo muito natural para me levar até onde estou hoje. Simplificando, este país e este mundo se beneficiam do seu compromisso com os princípios jesuítas, de serem homens. Como formado por outra grande instituição jesuíta, a Universidade Xavier tem o grande apreço pelo valor e pelo propósito de uma educação jesuíta. E, se você olhar para a águia também, sabe, você apontou mais cedo que em suas garras está uma cruz e o mundo. É um pouco diferente porque, sabe, nos Estados Unidos ela tem flechas. Certo. E tem, sabe, acho que é uma coroa de louros. Ou um ramo de oliveira. Ou um ramo de oliveira. Já por aqui é todo o mundo. E a cruz. Controle sobre todo o mundo inteiro e bem como o controle sobre a religião. Nós vamos controlar igreja e Estado. Igreja e Estado. Exatamente. Para investigar melhor, voltamos à Biblioteca do Congresso, onde nos reunimos com o curador de livros raros. Nosso objetivo era examinar 2 manuscritos decretais do século XIII. Embora o texto tenha sido compilado pelo jurista Graciano no século XII, as cópias que examinávamos sobreviveram a quase 8 séculos. Esses volumes preservam parte do corpus Juris Canonici, a coleção de direito medieval reconhecida sob o Papa Gregório XIII. Ao folhear a Distinctio 40, várias passagens se destacaram. Aí está. Este aqui é o guia completo para ofertantes insolventes, negligentes, além de depreendidos e casos de arremessos. Então, ali está o CEPAPA da Distinctio 40. Se um papa falha em seu dever e leva as pessoas diretamente para o inferno, ninguém na terra tem autoridade para julgá-lo,
pois ele julga a todos. Outro apresenta como ato piedoso Constantino ter chamado o Papa de Deus, e está escrito diretamente no pergaminho o título Vicarius Filii Dei, Vigário do Filho de Deus. É claro que o pontífice não se submete ao poder secular, sendo chamado de Deus pelo piedoso príncipe Constantino, pois nem mesmo um Deus pode ser julgado por homens. Quando você estuda o Grande Conflito, é difícil ver documentos como esses apenas como simples artefatos históricos. Elas falam diretamente às questões de autoridade, adoração e consciência. Questões que inquietavam cristãos há séculos voltam ao debate público. Por mais de 150 anos, adventistas alertam que princípios do Apocalipse reapareceriam pela união entre Igreja e Estado, testando a liberdade de consciência. Independentemente da sua conclusão, ver essas fontes originais mostra que a história exige atenção. As evidências estão disponíveis para qualquer um que queira examiná-las. A questão é, o que faremos com isso? O convite das Escrituras permanece. Tema a Deus e dê glória a Ele. Fiquei muito empolgado em rededicar o 250. Essa é uma viagem que estávamos planejando há meses. Eu não tinha muita certeza de como isso seria exatamente. Enquanto a multidão chegava, montamos o stand no National Mall, organizamos documentos históricos e nos preparamos para distribuir cartões do Grande Conflito para o máximo de pessoas. Será que haveria nacionalistas cristãos se opondo aos adventistas? Será que os cartões do Grande Conflito seriam distribuídos? E no final do dia, que tipo de histórias teríamos sobre a direção de Deus para que a mensagem do terceiro anjo avançasse? Pegue um punhado desses. Na verdade, você pode pegar ainda mais se quiser bem aqui. E a fila está indo para aquele lado. Muitas dessas pessoas já receberam, mas você pode chegar nelas e perguntar se já pegaram o cartão. Existem pessoas que têm fome da verdade e estão enganadas. Sinto um peso e uma responsabilidade especial, pois tenho a verdade para compartilhar com quem não a tem. Foi muito empolgante ver vozes adventistas vindo de todo o país e trabalhando juntas como uma unidade coesa, cada um contribuindo e tomando a iniciativa. Guiados pelo Espírito de Deus para sair e distribuir milhares de cartões contendo a mensagem do terceiro anjo. E foi realmente empolgante ver esse fogo e esse alto clamor começando a se espalhar. Já ouviu falar da Heritage Foundation? Não somos eles, somos da Heritage at Hope. A Heritage Foundation lançou um relatório para 2026 pedindo um dia de descanso uniforme. Sabe, o problema com isso é o seguinte, lá no século XIX, quando as leis azuis eram mais populares, havia pessoas que eram presas e colocadas em trabalhos forçados por violarem essas leis. Eu acreditava que Deus queria que realizássemos algo especial ali, dando um aviso. Houve pessoas que pegaram os cartões e tiveram conversas incríveis com eles. Elas estavam muito abertas ao que estava escrito ali e ficaram muito gratas por termos tirado um tempo para realmente lhes dar algo. Um senhor veio falar comigo, ele era do exterior, acho que ele era da Romênia ou de algum lugar assim. Ele era um repórter de notícias. E ele começou a me fazer perguntas sobre o evento. E eu cuidadosamente expliquei como aquilo era um cumprimento de profecia, como estávamos vendo a união entre igreja e Estado, quando isso não era o caso antes. Historicamente, este país realmente tinha separação entre igreja e Estado. E então, enquanto eu contava para ele a história da Reforma Protestante, a história do catolicismo, porque houve uma Reforma Protestante, ele meio que, sabe, aquele estilo típico de entrevistador, a voz e a postura dele meio que desapareceram. O filtro caiu. E eu pude ver que ele estava pensando e pude ver que ele tentava refletir sobre o que sabia. História, política, religião e tudo aquilo meio que estava se encaixando. E eu pude ver as engrenagens meio que lentamente parando à medida que ele percebia que o que eu estava dizendo não era apenas, sabe, o discurso de algum comentarista político ou de um fanático, mas na verdade, caminhando pela história de uma forma lógica e concisa. E ele tinha muitas perguntas e eventualmente ele meio que largou o microfone e continuou conversando comigo. Mas o que realmente me animou foi a oportunidade de todos poderem percorrer a cidade e orar.
Como resultado, milhares de cartões e materiais foram distribuídos e não houve nenhuma manifestação pública contra nós naquele momento. Eu acredito que foi a mão de Deus que impediu isso. Mas então, naquele exato instante, Deus interveio e fez algo maravilhoso para transformar o destino. O palco estava pronto. Será que a união entre igreja e Estado é o avivamento deste país? Se você é um seguidor de Jesus, você esperou a vida inteira por este momento. Um dia de rededicação e um jubileu de oração por uma nação. Esse evento foi tão importante que estivemos presentes pessoalmente, pois o vimos como cumprimento da profecia bíblica. Sabemos que vivemos tempos sérios porque a própria declaração de independência é controversa. Esta própria reunião é criticada como uma tentativa de transformar a América em uma nação cristã. Nossa declaração de independência é uma declaração de dependência de Deus. Vemos essa combinação de poder entre igreja e Estado se unindo, e é algo sobre o qual falamos com frequência em nosso podcast e nosso canal no YouTube. A separação entre igreja e Estado foi criada para impedir que o Estado ou o governo controlasse a igreja. Nunca foi intenção que a igreja não fizesse parte do governo, mas sim impedir que o governo controlasse a igreja. A igreja, como era antigamente, costumava cuidar do Estado. Mas com o tempo, os papéis foram se invertendo. Nos últimos anos, passamos a crer que a igreja não se envolve com o Estado, quando na verdade era o contrário. E por isso foi muito interessante participar de um evento onde haveria uma dedicação nacional dos Estados Unidos a Deus. E testemunhar que tipo de avivamento pode surgir como fruto desse compromisso. Estamos fazendo isso novamente hoje para rededicar esta nação ao Senhor dos Exércitos. Ouve as nossas orações pela rededicação de hoje. Rededicação nacional. Que possamos nos rededicar. Uma rededicação. Senhor, neste grande aniversário nacional, nos reunimos para rededicar nosso país a Ti. Assim como no início dedicamos esta terra ao Teu santíssimo nome, hoje aqui, Senhor, neste 250º ano da independência americana, rededicamos os Estados Unidos da América. Obrigado. Como uma nação sob Deus. Vamos orar sempre sem cessar. Oremos pela nossa nação brasileira de joelhos dobrados. Havia muitas e muitas pessoas lá que foram enganadas e acreditam firmemente que a América deveria ser uma nação cristã. E talvez nem devesse mais existir uma separação entre igreja e Estado. Muitos cristãos desejam um verdadeiro avivamento nos Estados Unidos, mas não percebem que o mecanismo atual levará por fim à crise da marca da besta, pegando muitos desprevenidos. Eu acredito que Deus nos usou para compartilhar a verdade com essas pessoas e também abrir seus olhos para o verdadeiro papel da América na profecia bíblica. Beiramos a união entre igreja e Estado e vemos leis dominicais sendo promovidas. Se houve um momento para alertar as pessoas, esse momento é agora. Sim, nós vamos fazer essa lei. Leis dominicais. Domingo. Lei dominical. Leis dominicais. Domingos. Leis dominicais. Leis do sábado aos domingos. Talvez leis de sábado. Leis dominicais. Leis de fechamento aos domingos. Domingo. Leis dominicais mantinham tudo fechado. As leis dominicais. Leis dominicais. Leis dominicais. As leis dominicais. Talvez leis do sábado aos domingos. 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 Ou leis do sábado. Leis do sábado. Leis do sábado. Eu me lembro das leis dominicais. Relatos das leis dominicais. Essas leis chamam-se leis dominicais. Leis dominicais. Dominicais. Lá costumava ter isso, tipo, nós impunhamos isso para toda a cultura. Lembrando as leis dominicais. Lei dominical. As leis dominicais. Leis dominicais. Tudo devia fechar aos domingos. A Alemanha ainda tem leis dominicais. Então, as leis dominicais eram assim. Domingo, tudo fechava. Leis dominicais na América. Sim, as leis dominicais ainda fazem muito sentido. Tinha lei dominical. Lembra das leis dominicais? Alguém já leu sobre isso? Estados tinham leis dominicais? Tudo fecha aos domingos, eles ainda têm leis dominicais. Fica tudo fechado. A única maneira eficaz de começar o retorno à ordem moral neste país é mediante o emprego da força. Essa é a única forma. Precisamos realmente ser implacáveis quando se trata do exercício do poder.
Eu oro hoje, Senhor, que o Senhor ainda não tenha terminado com a América. Ao ler Êxodo 31, versículo 13, o sábado revela que é o Senhor Deus quem nos santifica. Então, para mim, o sábado é uma repreensão dupla contra os dois erros do catolicismo, onde ensinam a salvação no pecado ou a salvação pelo mérito do homem. Como protestante, acredito que a justificação pela fé ocorre por meio da fé e não pelas obras da lei. E, portanto, para mim, guardar o sábado é um fato que significa que é Deus quem me santifica, Deus quem transforma meu coração e Deus agindo dentro de mim. Em Filipenses 2, versículo 13, é Deus quem opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, e guardar os seus mandamentos. Mas é a obra de Deus, do começo ao fim. Eu não tenho mérito algum nisso. Vocês são a favor das leis azuis e desse tipo de coisa? Sim. Certo. O que aconteceria se alguém, digamos, fosse à igreja, fosse cristão, mas fosse à igreja no sábado? Somos nós. Ah, são vocês? Somos nós. Certo, tudo bem. De qual denominação vocês são? Puro cristão. Então vocês são a favor de um dia de descanso uniforme, mas seria uma legislação para o domingo. A Heritage Foundation promove isso, não é uma pegadinha nem nada disso. Ah, entendi. Eu acredito que o debate entre o sábado e o domingo é importante porque é o grande sinal da besta de que Cristo fala em Apocalipse 13 e 14. Porque sabemos que há uma marca e há um sinal. E o sinal é Deus e seus mandamentos. E é um sinal entre o seu povo, tanto em suas mentes, através de seus pensamentos, quanto em suas ações também. E da mesma forma sabemos que haverá um sinal ou uma marca para a besta. E infelizmente, grande parte do mundo hoje está seguindo a besta e eu acho que há muitas pessoas fazendo isso, certamente, talvez até a maioria sem saber. Me entristece ver todas as lojas abertas no domingo. Eu também faço parte disso, mas seria bom se voltássemos a ter um dia de descanso em que, coletivamente, honrando a ordem do Senhor. Quando eu era muito jovem, sabe, nós não fazíamos compras, não fazíamos nada no domingo, exceto ir à casa da avó e fazer uma refeição com a família. Mas por um outro lado, se o coração das pessoas não mudar, você pode fechar todos os dias da semana, sabe? E ainda assim, sabe, o Papai Noel vai dominar e reinar o dia. Sim. E hoje em dia as pessoas podem fazer qualquer coisa. É como qualquer outro dia. Acho que seria ótimo ter um dia nacional de descanso, um sábado nacional para dar a todos a liberdade de celebrar da maneira que quiserem, mas sem impor isso pelo governo. Sinceramente, acho que deveria ser no sábado, que é o sábado original, mas aceito o domingo se for possível. Em nosso canal, o nacionalista cristão Stephen Wolfe disse que obrigaria a ida à igreja restringindo as compras e vendas aos domingos. Então não seria adoração forçada, não seria obrigar as pessoas a terem fé, seria simplesmente criar condições externas para que as pessoas possam deixar de lado preocupações comuns e terrenas para que possam se concentrar em o propósito desse dia, ou pelo menos o propósito daquele culto que seria mais voltado para o céu. Me parece que hoje em dia seria mais fácil aplicar algum tipo de consequência monetária ou financeira para assegurar que pelo menos os estabelecimentos comerciais das pessoas estejam fechados ao público. A lei, ao meu ver, seria apenas negar o acesso público. Para que seja assim, isso negaria às pessoas uma fonte de renda naquele dia, obviamente, porque elas não poderiam vender seus produtos. Mas isso teria que ser fiscalizado, então se houver uma lei, teria que haver algum tipo de sanção relacionada ao comportamento. Agora, se vocês leram Apocalipse 13, sobre a marca da besta, isso é um paralelo direto com Apocalipse 13. E isso te preocupa ao ouvir que há pessoas que querem fazer isso com você? E eles têm até vários deles, Stephen Wolfe, Joel Webbin, falaram abertamente sobre como eles fariam isso, que a punição eventualmente poderia chegar à pena capital. Então, eu olharia para todas essas leis morais específicas do Antigo Testamento, e algumas delas sendo leis cívicas, códigos civis. E eu diria que aquelas que especificam a pena de morte, que de acordo com a aliança noaica em Gênesis capítulo 9, na verdade há apenas um crime, não só um pecado, mas também um crime que merece ou até mesmo exige a pena capital. E isso é o ato de tirar a vida de alguém, no caso de adultério ou no caso de transgressão.
Leis azuis que tivemos em vigor aqui na América por bastante tempo, leis do sábado ou leis de blasfêmia ou esse tipo de coisa, sempre que a pena de morte é mencionada, eu veria isso como, uma penalidade máxima. O que eu diria é que seria para um infrator reincidente e incessante. A pessoa fez isso repetidas vezes, já recebeu certas multas, certas penalidades, já foi orientada a parar e desistir, já se passaram anos e eles continuam. Então sim, isso poderia chegar até esse ponto como penalidade máxima. O mesmo valeria para blasfêmia e adultério, por exemplo. Reincidentes podem, em certos casos, receber a pena de morte. Teoricamente, um reincidente. Eles não começariam por aí, mas eventualmente para reincidentes. E pessoas que incitam a desordem e se manifestam poderiam ser executadas publicamente. Preocupante. Com certeza. Como você disse, deveria ser uma liberdade de escolha. Tipo, se você está sendo punido por não seguir uma religião, então não somos melhores do que, outras organizações ruins do passado. Não quero citar nomes, mas como os nazistas, certo? Eles puniam pessoas por não serem como eles. Então você pode dizer que é em nome do cristianismo, mas acabamos não sendo diferentes deles, certo? E na página 61, bem aqui, na forma irimente, se você olhar, pode ver que existe um juramento que está sendo feito, e na verdade esse juramento é mencionado no grande conflito, que hereges, cismáticos e rebeldes do Papa e de seus sucessores eu irei perseguir e subjugar. E acho que encontramos evidências de que foi exatamente isso que aconteceu. A primeira vez que li o grande conflito pessoalmente foi provavelmente, talvez há algumas décadas. Eu li pela primeira vez quando era adolescente. E como vimos, por exemplo, em 2015, a Aliança Europeia do Domingo acontecendo, e tivemos a Laudato Si e algumas das encíclicas falando sobre o descanso dominical. Com o passar do tempo, ficou cada vez mais óbvio que o que eu tinha lido quando criança era ainda mais verdadeiro. Claro, eu já sabia disso, mas ao ver se cumprir, ficou ainda mais poderoso e real. E é uma leitura incrível e fantástica passar por toda a história. E depois mudar o foco para falar sobre o que está para vir. Ela oferece uma visão profética. Acho que precisamos lembrar que este livro foi escrito há mais de 100 anos. E vou te dizer, no meu primeiro contato com alguns dos nacionalistas cristãos que entrevistamos, para mim foi um grande alerta de que esse momento chegou, que realmente estamos nos últimos instantes do tempo. Estamos mais próximos do fim do que nunca. E a decisão final, o teste decisivo, a linha entre o bem e o mal, chega mais rápido do que a maioria imagina. E por isso precisamos levar essa mensagem ao mundo agora, para que possam escolher o lado do bem, para que possam ter a vida eterna e estar com Deus no céu. Mas, se você voltar ao século XVII, havia protestantes que começaram a reconhecer essa conexão entre o sábado e o domingo, com a lei de Deus e a marca da besta, conectando especificamente a marca de autoridade de Roma, aquilo que eles reivindicam como autoridade divina para mudar. Outra coisa que encontramos é a mudança do sábado para o domingo. Roma, na verdade, argumentou no Concílio de Trento que essa mudança não se baseava no ensinamento de Cristo, non Christi predicatione Caesarunt, mas sim na autoridade, sed autoritate ecclesiae mutata sunt, pela autoridade da Igreja. E isso foi em resposta aos protestantes que defendiam o sola scriptura. Roma precisava de uma resposta válida para enfraquecê-los. O método dela era apontar a inconsistência deles, em muitos casos ainda guardando o domingo, pois nem todos os protestantes eram reformados. O argumento de Roma aqui era apontar: olha, se vocês estão guardando o domingo e, logicamente, estão aceitando a autoridade da Igreja Católica Romana, porque fomos nós que tivemos a autoridade para mudar esse dia. E esse era parte do argumento que estava acontecendo naquela época, do arcebispo de Régio, Gaspariz Afoso, e você pode ver a sua oração aqui em 18 de janeiro de 1562. A Igreja Católica afirma que mudou o sábado para o domingo, mas não há precedente bíblico para isso. Não há respaldo bíblico para isso. Pergunta: qual é o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado. Pergunta: qual é o dia de sábado? Resposta: o sábado é o dia de sábado. Pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta:
Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Pergunta: por que a Igreja Católica substituiu o domingo pelo sábado? Resposta: a Igreja substituiu o domingo pelo sábado, porque Cristo ressuscitou dos mortos em um domingo e o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em um domingo. Por qual autoridade a Igreja substituiu o domingo pelo sábado? A Igreja substituiu o domingo pelo sábado pela plenitude daquele poder divino que Jesus Cristo lhe concedeu. Os 10 mandamentos foram escritos em pedra pelo próprio dedo de Deus, significando sua natureza eterna e imutável. Não podem ser mudados pelo homem. Eles não podem ser mudados por qualquer prelado terreno. Eu acredito que é o teste. Semelhante ao teste no jardim, que parecia apenas uma fruta, mas era algo que Deus pediu e era: você vai obedecer ou não? Acho que as pessoas vão enfrentar um teste semelhante no final. E a pergunta é: você vai obedecer a Deus ou não? E as pessoas que falharem nesse teste, infelizmente, correm o risco de se perderem. E por isso é algo que está no meu coração. E é um fardo importante para nós podermos compartilhar a verdade sobre o sábado. Havia muitas coisas muito empolgantes sobre vir para Washington, D.C. Eu adoro vir à capital do nosso país. Sou um americano patriota. Eu amo meu país. Mas, ao olhar ao redor, vejo acontecimentos se desenrolando na sociedade e na cultura que não posso mais ignorar. Vejo a erosão dos valores básicos neste país sobre os quais ele foi fundado. A separação entre igreja e Estado. Dizem separação entre igreja e Estado. Eu disse, tudo bem, vamos esquecer isso por um momento. A capacidade de praticar livremente a própria religião. Vejo a união do poder igreja-estado se formando como nunca antes na história desta nação. Isso me faz pensar que há tantas pessoas que precisam ouvir a verdade. A pergunta é: o que estamos fazendo para alertá-las? Precisamos ir e mostrar a eles a mensagem do terceiro anjo. Precisamos falar a eles sobre a breve volta de Cristo. Então, a verdadeira questão é: o que vamos fazer a respeito disso? O que você vai fazer a respeito disso? Estamos prontos para a breve vinda de Cristo? E o que você faz para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho a quem tanto precisa?